Você é transão? Talvez você seja o único dessa nação, mas eu explico isso daqui a pouco, porque mais pra frente a gente vê. Agora estou aqui com Ulisses Matos. Olá, eu não sou transão. Diego Focas. Olá, eu também não sou transão. E eu, Rafael Studart. Olha... É transão ou não é transão? Que moral a gente vai ter pra falar desse tema de hoje do Vai Dar Merda, né? Mas vamos lá. A questão é a seguinte... a geração Z, que é uma galera nascida entre 1997 e 2012, mais ou menos, né? É uma galera entre 13 e 28 anos. Supostamente está transando menos. E eu pergunto pra vocês, vai dar merda? Isso vai dar merda ou vai dar samba? Samba? Sei lá, né? Eu joguei uma outra coisa aqui. Eu quero saber com vocês como é que tá... O Ulisses tem um filho da geração Z. Aham, verdade. Mas não quero, de repente, uma coisa íntima, você não precisa falar. Não, mas assim, essa experiência eu tenho de ver como ele realmente não era preocupado. Se importam menos, né? Pra gente, eu acho que a nossa geração era a maior insegurança. Eu com 16 anos, eu tava muito inseguro porque eu era virgem aos 16. Eu fiquei com muita vergonha de chegar na faculdade virgem. Era uma grande vergonha, eu escondi. Escondi todo mundo que eu cheguei na faculdade de virgem. Porque eu achava que eu tinha que ter feito sexo. Eu quase me formei na faculdade virgem. É sério isso? Sério. Você ia se formar em virgindade. Exatamente. Exatamente. Não, A experiência foi um pouco diferente de vocês. Nesse Com 10 anos. Casou virgem, né? Com 14 anos de idade, eu já entrei na faculdade. Eu já tinha... Peraí, você entrou na faculdade com 14 anos? Não. Porra. De idade com 14 anos e eu entrei na faculdade. Eu já tinha tido algumas experiências já. Nossa, algumas boas. Então tu é transão, cara. Então olha só, já temos o transão do grupo. Eu admito que quando eu era mais jovem eu era... Diabinho. Eu era muito pouco a favor do onanismo, cara. Eu tinha muito apreço por essa relação intersocial. Pela mão alheia. Pela homenagem a Moá, não é? Eu via que o pessoal gostava muito do tal do onanismo e eu não achava tão divertido. Deve ter algo esquisito comigo, porque eu preferia... Sabe, tipo, eu não tinha muita... Máquinas. Mas assim, preferia máquinas. Eu tinha muita pouca restrição ao tipo de parceiro que iria estar... Naquela época, qualquer coisa meio que estava contente com qualquer interação. Nem isso eu consegui. Mas se a gente for parar pra pensar, vou aproveitar aqui, os próprios filmes da década de 80 e tal eram hipersexualizados e tal. Mas eu acho que era uma época também em que foi um processo. Foi um processo. Não, e a gente tava vivendo um momento, quer dizer, é porque a década de 80 foi um período de medo por causa da AIDS. Sim. Mas antes era um momento de libertação sexual. Sim, o jogador de futebol usava o seu shortinho curtinho à vontade. Tudo era muito confortável, vestido. Porra, Xuxa. O próprio Top Gun, os homens lá, suados e tal. Mas vamos falar dessa geração aí. Dessa geração, porque é um processo, né? É curioso como é que esse processo foi levando para um caminho. Inclusive... Mas vocês não acham que os pais de vocês foram muito impactados com isso? Porque assim, eu lembro de meu pai estar tão preocupado com por eu perder a virgindade. Para ele... Não, meus pais não. Meu pai estava muito... Meus pais, não foi preocupado. Zero. Não. Zero preocupação. Não, mas meu pai me dava revista pornô. Não, meus pais... Eu conhecer. Eu comprava Playboy. Meu pai também comprava Playboy. Pornô. Não, pornô. Meu pai entregava... Não. Eu comprava Playboy. A minha primeira revista pornográfica foi meu pai que me deu. A minha primeira Playboy foi da Simone. Eu lembro, eu vendo na banca, a gente tinha aqui, né? A gente tinha a banheira do Gugu. O cenário como um todo transpirava sexo em níveis... A boquinha da garrafa, era tudo. Bom, é por isso que a gente tá vendo com estranheza o que tá acontecendo hoje. Isso é no Brasil também, né? Não, então. Eu digo que a mudança generacional, com certeza, essa diminuição dos anos 80 para agora é um movimento que aconteceu no mundo inteiro. Sim. Porque no Brasil a gente era excessivamente sexualizado comparado com outros lugares do mundo, talvez a Europa não tinha boquinha da garrafa, essas coisas assim. Era uma coisa mas era exagerado no Brasil, a permissividade sexual. Mas lembra que era isso, Porques, A Vingança dos Nerds, era tudo filmes. Sim, assim, havia... Aqui era menos velado, mas existia isso lá fora. Tanto é que aqui, ó, várias pesquisas, tanto nos Estados Unidos como na Europa, como no Japão, mostram esse
declínio do sexo como um foco, como uma meta das relações sociais. Mas a pergunta aqui, pra gente não perder muito o foco, é justamente se isso vai dar merda. Se o pessoal transar menos ou fazer menos sexo vai dar merda em comparação com a nossa faixa etária, por exemplo, né? Porque eles estão namorando menos, eles estão se casando menos, às vezes nem se casando. Sim. E isso aumenta, consequentemente, um isolamento social. As pessoas ficam mais sozinhas, né? E aí, enfim, eu deixo com vocês. Eu tenho uns dados também que eu anotei, né? Fiz a pesquisinha aqui, que assim, segundo uma psicóloga, a Jennifer Twenge, a nossa geração X, vocês são geração X também? São, claro. Eu sou millennial. Tu é millennial, desculpa. Eu sou X, né? A geração X... Não, você é millennial também. Você é millennial também. A geração X, eu sou X. Transava, tinha 10 parceiros ao longo da vida. A média de 10 parceiros ao longo da vida. Parceiros sexuais. Enquanto essa parceiros fixos, X, que você diz. Não, fizeram sexo com 10 pessoas, na média. 10? Na média, pessoas como eu abaixavam a média. Brasil, hein, cara? Porque no fundo, no mundo não, essa é uma americana, ela. 10 na vida inteira? Eu tô me sentindo humilhado pelo tom. Mas vamos lá. E a geração Z... Caralho, eu tô imaginando... cara. Tá bom, não, perdão. Você é um privilegiado estético. Perdão, desculpa. Enquanto a geração Z... Eu vou sair desse programa. Geração Z, tamo junto. Não, mas a geração Z... a pessoa ficar até os 60 anos. Conhecendo só 10 pessoas. Mas eu sou de contar uma coisa. Caralho. Depois dos 30 e pouco, diminui muito essa pressão. Não, pode botar 35. Bom, vamos lá. Dos 35 eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Vamos lá. A geração Z tem... Agora tu vai surtar. A geração Z tem uma média de parceiros de 5, apenas 5. Que loucura, e eles nem viveram ainda o suficiente. Mas tem a média, claro, né? Eles pegaram, tipo, assim, né? Você chegou a 2,5 até agora, vai chegar a 5 no máximo. Mas é isso. Caralho. Mas, olha, eu não... Isso, Stu? Mas faço uma pergunta. Vocês já não repararam que os lugares onde tem mais informação e desenvolvimento costuma ter um declínio da quantidade de sexo que eles fazem? Estatisticamente, olhando por cima, eu não tenho dados, eu só tenho a lógica do meu lado, eu nunca sei de nada do que eu tô falando, nunca escutem o Focas. Escutem eles dois, eu sou o imbecil que vem só com coisas que parecem lógicas para mim, mas não tenho nenhum dado para comprovar. Mas você tem uma queda de número de relacionamentos ou de número de filhos, de acordo com o crescimento ou a modernização da sociedade. Eu acho que esse assunto vai ser longo, mas vamos ver. Não, mas é rápido. Não, eu digo como um todo, mas fala aí. Eu sinto muito que tem a ver com isso, que quanto mais informação você tem, menos você quer conviver com seres humanos, ou mais sensível você fica à opinião dos outros, de alguma forma, fica menos carnal. Você vai colocando muita pressão no seu córtex pré-frontal e vai deixando essa parte mais biológica meio que de lado. Você começa a considerar mais os riscos de você tomar um não, de você ser um outcast social, alguma coisa assim, e aí você acaba tendo menos interação. Eu via isso porque eu visitava muito meus familiares que moravam na Espanha, e lá, as minhas aventuras do Brasil para os meus primos mais velhos pareciam que eu vivia no estúdio 61, sei lá como é que chamava o estúdio maluco. Estúdio 52. Estúdio 51. Quando eu contava minhas histórias para meus primos espanhóis, eles nunca tinham ouvido. Área 51. Falava, a gente vai para um carnaval e no carnaval acontece isso, eu não vou explicar o carnaval, mas eles ficavam tipo assim, num carnaval seu, você viveu a nossa vida sexual, literalmente no final de semana você viveu a vida sexual que eu tive até hoje, de experiências. E não tô dizendo que é lógico, é super anedotal esse meu dado, mas eu sinto um pouco que tem essa... Não, então, existem muitas coisas que a gente pode pensar aí, no sentido de que antes era um critério, não só de no caso para os homens, né, um critério de virilidade, mas era como se houvesse uma competição, do tipo, eu lembro que tinha micareta. Os meus alunos, por exemplo, não sabem o que é uma micareta. Quando eu falei uma vez em sala de aula, eu falei, mas o que é isso, professor, micareta? E eu lembro que havia uma coisa de, e aí, qual é o teu score? Eu nunca fui numa micareta, mas eu conversava com pessoas que iam e falavam, qual é o teu score? Beijei 54, beijei... Tinha uma coisa que isso perdeu o valor. Graças a Deus. Por outro lado, eu noto que quando tem esses filmes, essas histórias de ficção científica, do futuro, etc., parece que a tendência evolutiva da gente é tirar o peso do sexo e dessas relações carnais
como seres mais evoluídos que se deixam levar menos pelos seus instintos. Mas responsabilidade afetiva, que é um conceito que a gente nunca tinha ouvido falar naquela época. Ou seja, você não machucar uma pessoa que você só quer ter um relacionamento curto e depois quer... Isso nessa época não era uma possibilidade, não era uma questão. Hoje você já está fazendo e você já sabe que está errado. Mas pelos motivos... que amanhã ela não quer, eu estou prometendo para ela que eu vou namorar e não vou... Isso na nossa época era tipo o comum, o normal. Foca, as razões que eu vi nos todos os estudos que estão apontando e os especialistas falam, os sexólogos, psicólogos, não tem muito a ver com isso. Com o alheio. A nova geração Z, a nova... porque a nova já é alfa. A geração Z, ela assim, entre as coisas que são apontadas para menos sexo deles, uma tem a ver com a comunicação digital. A comunicação deles é muito digital e não tem escada no prédio envolvida no chat do UOL, né? Que quando você está com a pessoa, cara a cara, essas pessoas se travam bastante e isso dificulta o sexo. Né? E o sexo também você pode ser feito de outras formas, né? Você pode estar fazendo sexting, trocando nude, você pode trocando nude e se satisfazendo em casa com o seu não onanismo aí que você não praticava, né? Com onanismo e foi. Mas então, sexo não é só prazer. Sexo é uma linguagem. O sexo é uma forma de conexão. Você libera hormônios, ocitocina, dopamina. Então, assim, às vezes não tem maneira de você criar uma intimidade maior com uma pessoa do que com o sexo. Sim, concordo. Então, eu tenho... Ou o contrário, às vezes. Às vezes pode ser o contrário, sem dúvida. Sim. Mas é uma linguagem muito... É literalmente nua, entende? Sim. Então, assim, a minha preocupação, óbvio que não é um alarmismo nem nada, é que as pessoas estejam perdendo essa maneira que é primitiva, que é instintiva, mas que, ao mesmo tempo, é muito verdadeira. Biologicamente verdadeira. Eu sei que pra gente que é de uma outra geração, embora eu tenha muitas questões com essa palavra geração e essas coisas todas, o meu medo dessa diminuição do sexo é esse isolamento maior. E isso, a gente fala tanto de saúde mental, eu tenho a impressão de que isso pode ajudar em mais depressão, mais crise de ansiedade, a própria busca da identidade afetiva. Entende? As pessoas vão ficando, tipo, quem eu sou? O que eu quero numa relação sexual? Porque, querendo ou não, mesmo que você vá casar, ter filhos, etc, tal, com uma pessoa, cara... É importante, o sexo é importante. Ele é uma linguagem ali dentro, como eu estava falando antes. Então, se você pode ter uma... Alguns casais, tem gente que tem gente que... beleza, tudo bem. Não estou entrando nesse lugar. Sim, mas isso vai causar um impacto na formação dos vínculos entre as pessoas. Sim. Isso eu acho. Isso é uma questão que a gente precisa. E é aí que eu coloco para vocês. Vocês não se preocupam, de repente, com isso? Principalmente, vocês dois têm filhos, né? Você tem um filho mais velho, você tem uma filhinha que é geração alfa, não é nem Z. Então vai ser outra questão aí. Mas vocês não têm uma preocupação em torno disso? Olha, começando... a sua filha ainda não está nessa idade. Mas então... eu acho que minha filha vai ter um namorado robô mesmo. Construído pelo Foca. A gente tá falando antes sobre namoro com GPT, já tá. Então vai ser inbreed, hein? Vai ser o irmão dela. Vai ter a bênção. Alguém que pode escolher amigos muito legais que concordam com ele o tempo todo, que são virtuais, são criados por uma inteligência artificial, com amigos chatos que querem brincar com o brinquedo. Eu acho que eles vão ter uma dificuldade grande com isso mesmo. Vai ser difícil. Aí é a geração alfa aí, né? Já é outra geração. Mas assim, um lado aqui. Eu vi que o meu filho não tinha essa preocupação toda. Eu acho, pelo que eu entendo, ele já teve a iniciação sexual dele, mas, tipo, não estava preocupado se ia ter ou não ia ter, entendeu? Então, isso eu acho legal, tirar esse peso. Isso é bom. Ele falava, isso é bom. Não ligo não. Assim, mas você não está preocupado? Eu, não. Assim, meus amigos também, não. Os amigos dele também não. É tipo se você já esquiou na nossa época. Então, isso é uma coisa positiva, Talvez daqui a 2 anos. Agora você está falando sobre a importância do sexo para casais e tudo porque eu não digo nem só o sexo, eu digo assim, o sexo também, mas é porque as relações afetivas, elas ensinam a gente, tudo bem que isso pode ser um outro programa por si só, que é a galera que se relaciona com o IAS, mas assim, elas ensinam a gente a frustração, Sim, a criação de intimidade, a negociação, a empatia. Então, o meu medo é as pessoas não desenvolverem uma maturidade emocional para ter relações com as pessoas. Inclusive, maturidade emocional para deixar de ter sexo.
Sim, sim. É um déficit de maturidade emocional coletivo. Eu tenho 30 anos de relacionamento com minha esposa. Cara, sim, eu acho que muito do nosso vínculo foi forjado à base de sexo, de muito sexo. Hoje, nem tanto. E tá tudo bem. E assim, às vezes a gente fala assim, pô, não tem a mesma frequência, né? Mas a gente tá bem, a gente tá conversando, inclusive a gente conversa sobre isso. Sacou? E aí a gente começa a ler, muitos sexólogos hoje falam assim, gente, tudo bem se você tem menos sexo. Também pela idade, a libido vai diminuindo. Eu acho que a nossa geração, esse exagero na pressão sexual, eu acho que ele acaba sendo contraproducente. Eu tenho história de praticamente todos os meus amigos da minha geração que iniciaram a vida sexual de uma forma traumática. Sim. Então, tipo, eu tive a sorte de não, mas a maioria deles... Tem amigo meu com menos idade que eu, foi levado para um lugar onde se fazia isso por dinheiro, pelos pais, e não tinha nem sequer pelos pubianos, e estava lá. Tem amigo meu que teve as primeiras 10 vezes de não conseguir, porque era uma mulher mais velha e muita pressão. Eu acho que é mais saudável ter menos pressão. Agora, eu concordo com você, menos sexo gera uma sociedade diferente. Então, assim como... Vou só um pouquinho longe, eu prometo. Mas vamos lembrar que, há um pouco tempo atrás, alguém de 25 anos ou 20 anos de idade eram os chefes dos exércitos. Os meninos com 35. Velha história da Joana d'Arc. A gente viveu uma coisa muito diferente, sexualmente, culturalmente, e que também funcionava. Então, talvez a gente, literalmente, sem sexo, ou sem sequer ter relações muito próximas, a gente vai criar alguma coisa funcional que vai ser apropriado para o futuro que nos aguarda. A gente é um wetware muito adaptável. A gente e a natureza como um todo. Então, não sei, eu acho que vai ser diferente. Mas... Não, vai ser diferente. Eu acho que vai mesmo, né? Inclusive para casais que já têm menos sexo. Antes, era um tabu. Você não falava sobre isso. Aqui, hoje já se fala. Fala, gente, normal, você pode diminuir a frequência sexual, blá, blá, blá. Aí que tá. E, primeiro, eu tô querendo tirar todo esse peso do sexo, né? E tudo mais. Porque existe uma cultura do medo e da performance, né? Também, eu acho que é isso. Vamos chegar... Vou chegar aí pelas coisas que eu li. Assim... Especialistas falam também a falta do sexo ou menos sexo não é um problema. Você pode levar uma vida saudável com menos sexo e tudo mais, blá, blá, blá. O problema é quais são as causas dessa menos frequência de sexo. E aí, assim, às vezes a insegurança, a preocupação com a performance é uma das coisas que se fala. Ser bom de cama porque tudo hoje é muito performático. Hoje a gente também performa. Tadala fila. A gente também... De moleque, sim, as pessoas tomam com medo de broxar. Mas assim, a gente também era performático? A gente era. Mas hoje, essa nova geração, ela tem que performar para muito mais gente. O Instagram, tudo é muito performático para ele. Então, existe um medo e uma ansiedade de realmente entrar no sexo e não mandar tão bem quanto nos vídeos, quanto não sei onde. Mas a gente já tinha essa pressão. Eu lembro mas hoje, medo de abuso também, né? Hoje é maior foco para essa geração do que para nossa. Eles performam o tempo todo para uma plateia de milhares de pessoas. Tá todo mundo no Saturday Night Live o dia inteiro. Né? E a outra também é a coisa de você ter mais insegurança também de lidar com as pessoas fisicamente. Então, assim, se isso gera ansiedade em você, um medo, se você tem a vontade e não faz, esse é o problema. Mas a sociedade como um todo também hoje vai estar... Vamos supor que você é um adolescente e você não funciona na hora H. Hoje eu tenho a sensação de que a menina seria mais cuidadosa na hora de expor o seu problema, porque ela poderia ser julgada socialmente por estar sendo indiscreta de expor você no momento íntimo e o caramba quatro. Que na nossa época a menina ia chegar na escola, ia contar pra todo mundo, ia ser bom pra ela, que você ia ser, de alguma forma, ia ter essa diferença, não sei. Eu fico com medo de... Também, né, por outro lado, isso é um papo que eu estava tendo outro dia, sobre o utilitarismo das relações sexuais e afetivas e a mercantilização delas, né? Porque, tudo bem, existe a coisa do mercado do afeto, principalmente com os aplicativos, que a geração Z tem usado menos. Eles estão indo mais para o Instagram, eles estão usando menos Tinder, Bumble, etc. Mas você viu... A gente estava falando de Playboy, a nova geração não sabe o que é uma Playboy. Né? O que é bom, por um lado, mas, por outro lado, explodiu o OnlyFans. Né? Isso também é uma mercantilização do sexo, do corpo. É mais vamos lá, pesado, teoricamente, do que a Playboy. Muito mais. Né? Assim, é uma coisa que você não pensa... é só corpo nu. Né? O que acabaram foram as revistas de pornô, mas hoje tem Xvideos, né, cara? Você tem pornografia o tempo todo. Não, as crianças têm exposição... assim, é muito doido, porque você tem menos sexo real, mas nunca em nenhuma geração houve tanta
oferta de sexo. Qual é o valor para areia da praia? Se você tem tudo, se tem uma oferta infinita, o valor da coisa também cai. Então, se você tem... Não, mas eu digo a percepção. Eu sei, mas imagina a gente quando eu achava uma revista pornô no prédio, que eu achava... Eu lembro quando eu encontrei meus amigos. Meu Deus, aquilo lá era literalmente o dia mais feliz da nossa vida. A gente tinha acesso a uma coisa que a gente tava vendo lá que a gente jamais teria... Então aquilo tinha um valor infinito pra gente. Ou ver um peitinho que seja de um não sei onde, uma praia de nudismo, quando a gente tinha 12 anos de idade, era o resto do mês pensando naquilo, porque o acesso era muito pouco. Mas é que tá, a gente tá falando... 6 bilhões. Então, só você botar lá, não morrar, né? Desativa o Safe Search do Google. Aí você procura, sei lá, procura bolinhas de ping-pong, vão vir seios em vez de... Então, a minha dúvida é, será que esse excesso de oferta, etc e tal, isso não vai dissociar o vínculo afetivo com justamente o desejo, né? O que a gente sente porque a gente vai ter um tesão, vai ter uma vontade, mas aquilo vai estar completamente separado do vínculo que você poderia formar através de uma relação... mas acho que sempre houve, tipo, inclusive a gente classificava algumas pessoas, essas são para transar, essas são para casar, né? Sempre houve isso e... Cara, eu acho que isso não é um problema de geração. Isso sempre vai ser assim. Não, eu acho que isso tá mudando. Eu acho que tá mudando. Eu acho que as pessoas já não têm mais essa visão. Sim. E só colocar no geral. Tem muitos casais que hoje estão chegando a casar virgem mesmo porque não tá pensando em fazer sexo o tempo todo, tá pensando em encontrar uma parceira e acabar. Não, eu acho que não tem mais esse papo pra casar, não acho que não tem mais isso. Eu acho real que, no geral, pode ser só na minha bolha, mas no geral eu não ouço isso há muito tempo. É muito menos machista do que era no passado. Acho que as pessoas estão... Não suficientemente menos, mas aí já melhorou muito dos anos 80 para agora. Agora, uma pergunta rápida. Se a gente tiver as IAs tomarem grande parte dos empregos e o caramba 4, meio que a gente tem essa pressão grande por ter tantos filhos e os estados querem que a gente tenha filho, as empresas querem que a gente tenha filho, todo mundo quer que tenha vamos dizer assim, uma pressão social para que você reproduza, porque existe um valor muito grande naquilo que você está reproduzindo. Sociedades com mais crianças crescem mais e já é bom para a sociedade, mas no momento onde você não precisa mais do ser humano para executar os trabalhos e você tem um excesso de desemprego e o caramba 4, lógico, você tem a questão da falta de cultura, por a família não ter acesso à informação, que pode ter um aumento mas a princípio você vai ter uma diminuição. Estatísticas mostram, desculpa, sem ter o estudo na mão, como sempre, mas estatísticas mostram que países que têm menos mortalidade infantil acabam tendo também um decréscimo na taxa de natalidade. Sim. Então, eu acho que a gente vai estabilizar em uma quantidade muito menor de humanos do que a gente está acostumado hoje, esses 8, 10 bi que a gente tem. Porque a tendência vai ser que em 2, 3 gerações isso vai diminuir. Isso é um assunto por si só. Isso aí, para mim, mais para frente a gente vê. Mais para frente. Porque a gente tem, acho que um tema tão importante quanto esse, que é a infertilidade. Que aí é outro impacto. Agora, também, não necessariamente a geração Z fazendo menos sexo claro que tá atrelado, tá ligado a você ter menos fertilidade, mas nada impede que a pessoa que faça essa média que o estudo te vomita, quando a gente fala, de 5 ou de 4 parceiros na vida, não necessariamente ela não vai ter 3 filhos quando casar. Né? A gente está discutindo outra coisa. Mas sim, isso é um tema atrelado que eu acho que vale um programa só sobre isso. Microplástico nas Não, microplástico é outra... Exatamente. Bem, será que é isso? Então vamos agora para o nosso momento Relógio da Meia-Noite, onde a gente, para quem não sabe, o Relógio da Meia-Noite é um relógio que de fato existe desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que indica que quanto mais próximo da meia-noite ele chega, maiores as chances do mundo acabar. A meia-noite é o fim dos tempos, então cada acontecimento pode levar a gente mais próximo do fim do mundo. Então, eu quero saber, com base nisso tudo que a gente falou aqui, se a geração Z estar fazendo menos sexo ou menos envolvida sexualmente, se isso coloca a gente mais próximo ou não da meia-noite, começando com focas. Que horas no teu relógio da meia-noite a gente tá por conta disso? No dia anterior. Eu acredito muito no futuro do Demolidor ali. Quer dizer, acredito que a gente como Demolidor? Não, Demolidor da Marvel. Demolidor do filme do Wesley Demolition Man, exato. Onde ninguém mais troca fluidos e eles colocam óculos VR e tem relações sexuais imaginárias, todo mundo não era maluco, cara, as pessoas estavam no mesmo ambiente, mas ficavam só mas cada um porque não querem se trocar depois de pandemia, você já fica meio assim de tomar uma espirrada na cara, tem uma série de outras noções. Eu acho que o ser humano vai se adaptar à realidade, acho que a gente
a gente vai achar novas maneiras de... Tem tribos antigas hipersexualizadas, tribos que praticamente tinham super tabus com relação a sexo. Não, e a gente sobreviveu de variados tipos. Então, monges que vivem aí. Sim, exatamente. Eu acho que tem um lado... Tem vários lados positivos também. Como vocês pontuaram, a diminuição da pressão social pelo sexo casual. Acabar o estupro. Eu tenho uma filhinha de 5 anos. Pra mim, eu adoraria que não existisse. Mas gente doida vai ter. Se tiver uma quantidade muito menor de sexualização o tempo todo... não sei. Mas eu acho que assim, sim, vai ter menos sexo, menos pressão pelo sexo casual. Acho que as pessoas vão começar a buscar outras formas de conexão, por amizade, por espiritualidade. Saudável, né? Vamos ser sincero, sim, não era. Por mais amor livre que era, eu concordo, amor livre é lindo e tudo mais. Mas a gente usava muito uma ferramenta mercantil de troca de corpos, de consumo, de contar vantagem. Eu sou e eu acho que a gente vai falar também um pouco mais sobre, como a gente já tem falado, sobre diversidade, sobre consentimento, sobre a própria saúde mental da pessoa, os corpos e tal. Enfim, eu acho que, obviamente, tem os seus pontos positivos. Então, eu já vou puxar aqui, como eu tô falando, talvez de tudo que a gente já falou até hoje... Esse é o que o meu relógio está mais atrás. Eu acho que a gente está, sei lá, 3 da manhã do início do dia. Ainda está começando, está longe. Porque o único ponto que pode ser que dê um problema, e ainda assim acho que é um problema remoto, é o que o Ulisses estava falando da fertilidade, da natalidade, né? Da baixa natalidade. Sim. Mas eu acho que até isso é resolvível. Então, não acredito que seja um grande problema. É uma mudança só. Que horas? 3 da manhã. 3 da manhã. Tá começando o dia ainda. Tá longe de chegar na meia-noite. Tá bom. Bom, realmente minha grande preocupação ficaria de noite. De noite seria realmente o problema da fertilidade. Como você falou, ainda assim, vamos debater isso. Sim. Se é um problema ou não, ou se até a solução, não sei. Vamos ver. Sim. Mais pra frente. A gente vê. Mas aí, para esse tema da falta de sexo da geração, eu ainda me preocupo um pouquinho das relações pessoais, presenciais. Tipo, você não saber... ler o que o outro... isso pode ser. Se isso já é um problema, eu acho que no lance do sexo também, a falta do sexo é a falta de conectividade de uma forma geral entre as pessoas dessa geração. Eu acho que isso pode dar uma perda de autonomia deles, inclusive, de ter a segurança para fazer as coisas, porque o sexo ajuda muito a gente a ganhar essa autonomia e tudo mais. Então, assim, eu não vou ficar tão feliz assim... Feliz não, desculpa. Tranquilo quanto vocês para 3, 4 da manhã. Eu porei ali umas 5 da tarde. 5 da tarde? Não Caramba. Tá longe de ser um problema. Você já almoçou, já tomou café da manhã, já almoçou e já tá no chá da tarde. Já almocei e já tô me preocupando com isso. Olhando no horizonte ali e falando, caramba. É que eu gostaria de ter crescido com menos pressão sexual, até porque grande parte das coisas que eu considero que eu fiz que foram menos éticas na época, né, exato, irresponsáveis emocionalmente com outras pessoas, veio muito dessa pressão de performance, o caramba, quatro, que hoje, voltando para trás, eu tenho... eu penso muito que eu gostaria de pedir desculpa, falar, talvez ter sido insistente em algum momento, tenha feito... Porque é isso, naquela época... Não, mas esse lance da pressão o lado bom disso que a gente está vivendo. É o lado bom de mudança. É o lado bom da mudança, mas assim, eu tô vendo os negativos. São pessoas ansiosas, pessoas com medo de interação sexual, com preocupações, e isso pode atrapalhar muito a socialização das Esse pessoas. assunto eu acho que ainda vai vai dar muito pano para manga e abre espaço justamente para... o nosso Fricção Científica, que é o nosso quadro em que a gente traz alguma história, algum filme, um livro sobre ficção científica, né? No tema da ficção científica, sobre o assunto que a gente está debatendo. Da ficção especulativa. Que no caso, o filme que a gente traz hoje é um filme do Spike Jonze, chamado Her, um filme de 2000 Ela. Dela também, pode ser. Já tem dela? É um filme de 2013... em que a voz da Scarlett Johansson é linda, a voz, no caso, começa a seduzir. Não é seduzir, é um sistema operacional. É um sistema operacional. Que é lançado, revolucionário. Sim, com uma IA super sofisticada. Exatamente. E o usuário, o que é o... Joaquin Phoenix, ele começa a se envolver com essa IA... e a ponto de se apaixonar. Ele tá saindo de um relacionamento também, tá todo ferrado da cabeça, né? Sim. E ele começa a se envolver emocionalmente com a IA e se apaixona, né? Eu queria saber se vocês têm alguma... Vocês todos viram esse filme? Cara, eu vi esse filme no cinema, adorei esse filme. Meu filho era garoto de qual ano desse filme? 2013. Tem 12 anos. Teu filho tinha 6, mais ou menos. 6, por aí. 7. Eu lembro que eu contei pra ele a história
Eu adorava chegar no cinema e contar a história pra ele. Era um filme que ele não poderia ver. Eu só pulei a parte do sexo. Entendi. Porque tem uma hora que eles fazem sexo, na verdade, ela fica falando alguma coisa pra ele erótica, ele fica se masturbando, a câmera até foge da cena, que eu achei bem interessante. E, cara, bate muito com o que a gente tá vivendo hoje. Sim, sim. Porque tem pessoas realmente se relacionando... Pessoas se relacionando totalmente agora com IAs e tudo mais. Já abordamos isso também em outra conversa. Sim, o Dan, que a gente tava falando. Mas isso é tipo, o cara nem é da geração Z, né? De hoje, né? É um cara já nos seus 30 e quase 40 anos, mas que... Mas a gente pode ver... problema ali. Isso a gente vai ver cada vez mais. Se com uma LLM, que nem é uma IA do nível da Scarlett Johansson, já chegava assim, né? Já tá fazendo as pessoas irem para esse caminho, imagina quando for assim... Mas eu li algumas newsletters de pessoas que estavam revisitando esse filme e falando, cara, eu me lembro que quando eu vi esse filme... Eu achei que eu não ia ver isso nunca. Era muito bizarro, as pessoas falando sozinhas com seu celular, todo mundo isolado, e que hoje a gente vê isso o tempo inteiro, pessoas falando sozinhas com o seu IA, não querendo se relacionar, que parece que uma parada chegou, que na época era muito bizarro e hoje a gente, cara, se ouvir, você vai ligar. Eu acho que é até sintomático porque da geração Z, porque é uma geração que foi se isolando no seu mundo do smartphone e ainda teve uma pandemia. Sim. Né? Então, mas enfim. Agora vamos para o nosso quadro de encerramento, onde a nossa inteligência artificial, conhecida como Nolan, traz pra gente uma notícia e a gente precisa saber identificar se essa notícia é parcialmente verdadeira, se ela é totalmente falsa ou se ela é completamente real. É o Fake News. Vamos lá, Nolan, manda pra gente. No último programa, o Nolan me enganou bem. Me enganou direitinho também. Olá, colegas. A notícia é: marca dinamarquesa de impressoras 3D ganha capacidade de reparo molecular para plásticos. Eu acho que marca Dinamarca, se tem marca na palavra Dinamarca, é verdade. Porque eu tô completamente... A gente já chegou num ponto da humanidade que é muito difícil de separar o que é real do que é falso. Isso há 3 anos atrás, cada vez vai ficar mais difícil de saber o que é real e vocês... A questão da plausibilidade, estava lendo sobre isso. Hoje, o grande desafio nosso é saber o que é plausível ou não. Você tem que desenvolver sua noção de plausibilidade das coisas. Sim. Porque realmente é plausível isso aí? É plausível. Mas é plausível que a Dinamarca tenha uma marca? Não, acho que não. Já tem no nome, né? Pode ser. Tem uma marca dinâmica? Não faz Dinamarca, não. Então, mas eu... Não impactou muito essa notícia não, hein? Você acha que é mentira? É um polímero auto-regenerante, é isso? Não, com uma impressora orgânica. 3D. Uma impressora 3D, ela vai lá reparação orgânica de plástico. Tá. Você agora acha que é verdade? Não é um grande feito. Então, não, sem querer desmerecer o cientista. Não, eles vão vir aqui comentar. Parabéns. Eles vão vir aqui comentar. Mas, sei lá, se fosse restauração orgânica de tecidos mas você tem um carro humanos. Que você risca ele e o carro se real... Não, isso é incrível, isso eu quero. Mas é incrível. Não, quando eu tava... celular que você quando eu tava no segundo grau, a gente tinha que fazer tinha que falar invenções, a redação de invenções. Na época, eu me lembro que eu inventei o vinil... Desculpa, galera. Era a época. Tudo bem, a gente tem as limitações da nossa época. O vinil com tecido de tubarão. Que você arranharia o disco e o disco se regeneraria por causa do tecido do tubarão, que é altamente... É isso. Só que os caras levaram isso a sério e continuaram a pesquisa e você foi escrever historinha de pessoas. E eu ficar escrevendo. Bolar história ficção para as pessoas. Então, sim. Verdade? Verdade. Eu também acho que é verdade. Não é verdade que foi na Dinamarca, mas esses tecidos... eu acho que deve ter alguma pegadinha, deve ser semi-verdade. Então, verdade, eu acho que é... o robô, você tá tentando ler o Nolan. Tô tentando ler o Nolan. Eu acho que é meio verdade. Fala aí, Nolan, é verdade ou mentira? A notícia é falsa. É só falsa. Só falsa, totalmente. É absolutamente falsa. Pelo menos eu tô meio errado. É Dinamarca. Dinamarca não faria isso. Eu comecei dizendo que não fazia sentido, que a Dinamarca não tem marca. Ou melhor, tem marca, já basta isso. Se a gente procurar se tem alguma empresa dinamarquesa criando plástico real, reparável, talvez assim. Mas por que Dinamarca, né? Senão não é uma bobão. Dinamarca é legal. Bem, com essa insatisfação de Ulisses Matos, a gente vai encerrando o nosso programa de hoje. Se você curtiu ele,
Manda aí 5 estrelas, caso você esteja ouvindo numa plataforma agregadora de áudios e podcasts. Caso você esteja vendo no YouTube, dê o seu gostei, compartilhe, acione o sininho, comente, porque tudo isso dá engajamento e a gente precisa de engajamento para combater o excesso de produtos e conteúdos produzidos por IAs que estão poluindo as plataformas. Essa pornografia sem fim que está só... Sem fim, exatamente. Aumentar a quantidade de material não pornográfico na internet. Exatamente. Então, a gente vai encerrando o programa de hoje e mais pra frente a gente vê. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Façam sexo. Ou não. Ou não.